Às vezes, uma sessão de terapia é um daqueles encontros raros em que a alma de alguém se revela e a nossa também. Quando uma sessão é verdadeira, quando toca na raiz da dor e do afeto, ela deixa de ser só uma sessão. E depois dela, nada mais é como antes, porque algumas sessões não se encerram na sala de terapia. São encontros com o sagrado da existência humana, e por isso elas continuam dentro da gente, nos nossos silêncios, nos nossos gestos, nas nossas escolhas. Elas nos moldam. Eu sou Alessandra Sieri, sou escritora, professora, mestre em distúrbios do desenvolvimento, terapeuta do esquema, mas a minha principal atividade profissional é supervisão clínica. Eu sou psicóloga, pedagoga e esse casamento da psicologia com a pedagogia culminou na supervisão clínica que eu ofereço, baseada em evidências científicas e vínculos verdadeiros. Sou também idealizadora e presidente da Nós do Bem, uma organização não governamental sem fins lucrativos, legalmente instituída com a missão de provocar transformações por meio da conexão humana em lugares como abrigos de crianças e adolescentes. Mas acima de tudo, eu sou feita de encontros que tocam a alma, de presenças que transformam, de verdades que são sentidas, porque no fundo o que mais nos transforma é aquilo que sentimos e muitas vezes não conseguimos explicar. Estar com o outro é, antes de tudo, um ato de coragem, uma escolha radical de presença. E esse é o Entre Visões e Supervisões Clínicas, um espaço onde um gesto vira afeto, onde um erro é visto como um professor e um ruído vira ponte. Aqui é um espaço onde eu compartilho as verdades que me atravessam como supervisora clínica. Aqui cada episódio nasce de uma escuta, uma dor, um vínculo, uma palavra que ficou e de tudo aquilo que muitas vezes não cabe num relatório, mas pulsa forte dentro de mim. Se você me acompanha desde os episódios anteriores, sabe que esse podcast nasceu para te lembrar que a verdadeira cura não mora nos protocolos ou nos livros, ela vive nos vínculos. E nesse episódio eu quero te contar uma história sensível que eu vivi em uma sessão de terapia gravada para ser avaliada no meu processo de certificação avançada pela Sociedade Internacional de Terapia do Esquema. Para preservar a identidade da minha paciente, vamos chamá-la de Ana, um nome fictício para eu te contar sobre essa experiência. Ana chegou com uma demanda que a incomoda há muito tempo, a dificuldade de colocar planos em prática. Não era por falta de desejo, muito pelo contrário, ela tem muitos sonhos, projetos lindos, mas sente que tem algo que a prende. Ela me contou que se sente puxada para trás, por algo dentro dela que a impede de ir adiante. E ela me dizia: eu amo a minha profissão, mas ao invés de fazer o que tem que ser feito, eu me distraio no celular, eu me saboto. E com os olhos marejados, confessava que isso também se repetia em outras áreas da vida, nos cuidados com a saúde, na alimentação, nos exercícios físicos. Era como se ela quisesse muito, mas não conseguisse se movimentar. Identificamos então um modo protetor desligado que aparece para não encarar emoções dolorosas, como a vergonha, o medo de errar ou a sensação de não ser boa o suficiente. Mas como conversamos no episódio anterior, ao desligar-se da dor, o paciente também se desconecta da própria vida, dos seus sonhos, das suas necessidades, dos seus valores. A percepção foi que esse modo de proteção que surgiu lá atrás na infância não a protegia mais. Pelo contrário, prende e faz com que Ana reviva o sentimento de fracasso. Então eu perguntei: se a gente tirar o modo protetor, esse desligamento, o que vem no lugar? O que você sente? E ali naquela sessão algo começou a acontecer. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu com uma imagem. É como um armário cheio de coisas empurradas lá dentro. Se eu tiro essa proteção, a porta abre e cai tudo. E então, como se as portas finalmente se abrissem, as emoções vieram à tona e extravasaram. E a tristeza apareceu. Eu conduzia. Ana,
Abra espaço para essa emoção. Onde você sente essa tristeza no seu corpo? Como ela se manifesta? Então, agora, deixe que essa emoção seja um fio condutor para uma memória antiga. Deixe que ela leve você a uma cena. E essa ponte afetiva levou Ana a um lugar que ela não visitava há muitos anos. Ela estava na escola, ainda muito jovem, quando viveu uma daquelas situações em que o corpo revela algo antes da mente estar pronta para lidar. Um momento íntimo e delicado se tornou público de forma abrupta. Um colega percebeu, reagiu com alarde, as crianças da sala de aula começaram a rir. A professora não fez nada. A vergonha veio à tona e o desejo era desaparecer, fugir de todos os olhares. E foi diante dessas experiências difíceis que aquele protetor desligado surgiu e se desenvolveu. Aquela cena ficou registrada como uma ferida, marcada pela sensação de exposição, de desamparo, humilhação, vergonha e de uma solidão profunda diante do que deveria ser cuidado. E foi ali, naquela memória, que iniciamos então a reparentalização. Na terapia do esquema, a reparentalização é um dos pilares centrais no processo de cura. É uma intervenção que busca suprir as necessidades emocionais básicas que não foram atendidas na infância do paciente. Proteção, segurança, validação, limites realistas com afeto, amor incondicional, autonomia. O conceito de reparentalização foi desenvolvido por Jeffrey Young e está respaldado por estudos que mostram que a presença emocionalmente sintonizada do terapeuta tem o poder de reorganizar as experiências afetivas precoces. Ao revisitar uma memória dolorosa com o terapeuta, o paciente tem a oportunidade de ressignificar essa vivência, integrando-a de forma menos ameaçadora, mais saudável e adaptativa. Estudos de neuroimagem têm demonstrado que essas experiências emocionais corretivas promovem alterações na ativação de regiões cerebrais relacionadas à regulação emocional, como o córtex pré-frontal medial, responsável pelo monitoramento e reavaliação de estados emocionais, e o hipocampo, fundamental para a organização e consolidação da memória autobiográfica. Além disso, essa técnica promove novas conexões do sistema límbico, o que gera redução da reatividade emocional frente às memórias traumáticas, aumento da conectividade funcional entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, promovendo maior modulação emocional, e neuroplasticidade sináptica, que reflete reinterpretações mais adaptativas de memórias emocionais. A reparentalização acontece na relação terapêutica e através de técnicas vivenciais, como o resgate da criança vulnerável em técnica de imagem mental. Quando eu conduzi minha paciente naquela cena, não estávamos apenas falando sobre o que aconteceu. Estávamos juntas, criando uma nova possibilidade de resposta emocional, uma nova memória afetiva. E é esse novo registro, construído na segurança da relação terapêutica, que tem o poder de tratar os esquemas desadaptativos e fortalecer o self saudável. A reparentalização, nesse sentido, é amor. É a arte de oferecer, dentro de limites éticos e estruturantes da relação terapêutica, aquilo que faltou, e de mostrar com gestos, palavras e presença que é possível se sentir seguro, digno de cuidado e profundamente amado, mesmo que isso não tenha acontecido no passado, porque quando é verdadeiro, o cuidado sempre chega a tempo. Com os olhos fechados, na imagem mental de Ana, eu me coloquei ao seu lado. Eu a cobri com meu casaco imaginário, protegi aquela criança, confrontei as crianças que estavam coagindo, cobrei a professora e disse tudo o que Ana precisava ouvir, mas nunca tinha escutado. Você não tem culpa. Você é só uma criança. Você é digna de amor, de respeito, de cuidado, e eu estou aqui com você. A emoção foi intensa e foi nesse espaço que Ana se sentiu protegida, amada e validada.
No final da cena, aquela criança estava comigo de mãos dadas, se sentindo forte, respeitada, vista. E então, a arquitetura daquela memória foi finalmente modificada para sempre. Essa memória nunca mais será a mesma. Ana nunca mais vai passar por aquela cena prototípica que sustentava os seus esquemas desadaptativos sozinha. Mas o que a Ana não sabia é que dentro de mim, enquanto eu a cobria com meu casaco imaginário, eu também estava, de certa forma, me aquecendo com aquele gesto. Enquanto eu dizia que ela não era culpada, que era digna de amor, carinho e cuidado, eu percebia que de algum lugar em mim eu também precisava escutar aquelas palavras. Eu senti o meu coração com o da Ana, como se os dois corações fossem um só. Quando eu vi minha paciente Ana naquela cena durante o nosso exercício, eu não apenas compreendi o que ela estava sentindo, eu também senti. Quando ela descreveu a angústia, o constrangimento, o medo de se expor, eu já estive exatamente nesse lugar. A escola era um ambiente hostil para mim. Algumas experiências me marcaram. Uma delas, eu estava na 3ª série, pedi à professora para ir ao banheiro. Ela não deixou porque estávamos fazendo uma prova e eu fiz xixi na calça na frente de todo mundo na sala de aula. O olhar dos colegas, o silêncio desconfortável da professora, as sensações que a Ana descrevia naquele exercício foi a ponte entre terapeuta e paciente, com a matéria-prima mais potente que pode existir, o reconhecimento humano. E foram justamente experiências como essas que começaram a fortalecer em mim um sonho. Eu imaginava como seria ter alguém que pudesse ver, proteger e cuidar daquela criança que eu fui. Eu sonhava em ser a adulta que ensina, que acolhe e ama de verdade. E foi assim que o desejo de ser professora ficava mais e mais forte em mim. E foi assim que no ensino médio eu decidi pelo magistério e mais adiante pela pedagogia numa faculdade e ao mesmo tempo a psicologia em outra universidade. E essa união de saberes me preparava para a profissional que eu sou hoje. Sem perceber, a ausência de acolhimento me despertava o desejo de acolher. E foi assim que, ainda criança, fui tecendo dentro de mim o preparo para ser a professora, a terapeuta, a supervisora e a responsável pela nós do bem, para ser abrigo, apego seguro para as crianças que, assim como eu e a Ana, precisam muito disso, para ser ponte entre o saber e o sentir, para transformar salas de aula, salas de terapia e supervisão, salas de abrigo, em lugares de segurança, liberdade, alegria e felicidade, onde cada criança possa sentir no ar que respira o prazer de ser quem é. Hoje eu cuido das crianças dos meus pacientes, dos meus supervisionandos, dos meus alunos e assistidos. Em cada encontro eu vejo essas crianças, que assim como eu, um dia se sentiram pequenas demais para serem vistas. Naquela sessão com a minha paciente Ana, eu me emocionei também junto com ela, porque enquanto estava naquele encontro, algo se tornava mais inteiro. Reparentalização não é e nunca foi uma via de mão única. O vínculo terapêutico genuíno é um fenômeno co-construído, que impacta a ambos os envolvidos na relação. Isso significa que, ao oferecer um cuidado profundo, empático e emocionalmente responsivo, o terapeuta promove a cura do paciente, mas não tem como não ser afetado por essa experiência em uma conexão verdadeira. Quando dois cérebros estão em sintonia, o cérebro do terapeuta entra em ressonância com o do paciente e ambos experimentam a liberação de ocitocina, serotonina e outras substâncias associadas à confiança, calma e conexão. O relacionamento terapêutico eficaz se ancora em experiências implícitas de apego seguro e o cérebro do terapeuta, ao sustentar essa experiência, também se regula, ressignifica e integra suas experiências. Por isso, reparentalização verdadeira,
Aquela que não é mecânica, mas profundamente conectada, exige a presença integral do terapeuta. Jeffrey Young, o criador da terapia do esquema, diz que a reparentalização se ancora em algo que só pode ser oferecido a partir da congruência afetiva. O terapeuta precisa estar emocionalmente presente, e essa presença integral, para ser verdadeira, exige contato consigo mesmo. E é por isso que reparentalizar transforma, porque ativa no terapeuta redes neurais ligadas ao cuidado, à compaixão, à memória afetiva, ao espelhamento somático e à história emocional pessoal. E ao ativar, transforma, constrói novas conexões, integra partes que estavam fragmentadas, oferece significado à própria jornada de quem cuida. No final das contas, a reparentalização profunda realmente é uma faca de dois gumes. Ao curarmos o outro, muitas vezes estamos também curando partes de nós mesmos. E essa é a beleza mais profunda da clínica baseada em vínculo verdadeiro. Ela não nos exige perfeição. Ela nos exige presença, porque presença cura, dos dois lados da relação. Naquela cena, eu não era apenas terapeuta, eu era colo, não apenas para Ana, mas para minha criança e de todas as crianças que um dia não foram protegidas. Enquanto eu cuidava da Ana, enquanto eu segurava a mão dela, eu segurava também a mão de todas as partes minhas. Naquele tablado da escola, onde ela antes sentia vergonha, agora havia dignidade. Mas eu não estava ali como quem salva, eu estava ali como quem caminha junto. Reparentalização exige coragem das duas partes, paciente e terapeuta. Não tem como conduzir alguém em um mergulho tão profundo sem que isso não nos toque também. Eu me conectei com a Ana de um jeito que me transformou. Ao oferecer acolhimento, eu também fui acolhida. Ao proteger, eu também fui protegida. Eu supri em mim algo essencial, a certeza de que o vínculo é o que cura, para ela e para mim. Reparentalizar é uma faca de dois gumes porque é preciso suportar o peso do amontoado de coisas de dentro do armário quando as portas se abrem. É preciso estar inteiro diante da vergonha, da dor, do trauma. E ao mesmo tempo, é ali, nesse ponto sensível, que a cura acontece, através do encontro. Ana saiu diferente da sessão, mais conectada com a sua história, com seus sentimentos, com a sua força. E eu saí mais conectada com ela, com a história dela e com a minha também. Porque uma faca de dois gumes exige cuidado, entrega, exige técnica e principalmente presença. E eu termino esse episódio com uma frase que eu escrevi no livro, que agora eu tenho a alegria de dizer que se tornou um best-seller, Lições de Vida de Mãe para Filha. Quando cuidamos das nossas feridas, transformamos a nós mesmos e, como consequência, as pessoas que nos cercam. E só assim conseguimos transformar esse mundo em um lugar melhor, de dentro para fora. Nessa sessão, Ana fez exatamente isso. Com ela mesma, comigo nesse encontro, com você que está me ouvindo, com as pessoas que a cercam e com o mundo. Porque quando temos coragem de iluminar as nossas próprias sombras, acendemos uma chama irreversível que inevitavelmente se irradia. Essa luz transforma, essa luz alcança o outro, o olhar do outro, o gesto do outro, o modo como o outro se percebe e se permite. Essa luz começa em nós, mas nunca termina em nós. Ela se espalha. E quando tocamos alguém a partir do lugar mais verdadeiro que temos, algo se move no mundo e ele também se transforma. Eu sou Alessandra Sieri e esse foi mais um episódio do podcast Entre Visões e Supervisões Clínicas. Que a história da Ana toque você, que as suas feridas encontrem colo e que a sua criança interna saiba a partir de hoje que ela não está sozinha. Até o próximo episódio.